Quando você diz que loucura é essa, Foucault vai estudar essa questão. É o nome do nosso programa. Claro, eu sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está hoje aqui conosco no Que Loucura é Essa é o professor emérito de filosofia, Mário Sérgio Cortella, filósofo. Ele vai ao ar pela CBN, programas de rádio, pela TV Cultura no Café Filosófico e está aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema que eu acho fascinante, tenho certeza que vocês também vão gostar. Mário Sérgio, bem-vindo. Que bom, obrigado. Desde quando você acha que a filosofia começou a ser incorporada no dia a dia das pessoas do mundo moderno? Então, nessa contemporaneidade, Joyce, nos últimos 20 anos, houve um vir-à-tona da filosofia por uma razão até não tão difícil. É uma sociedade com excesso tecnológico, com uma pressa muito grande. E, de repente, uma parte das pessoas começou a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Qual é a razão de eu estar nessa direção? Por que eu tenho uma vida desse modo? Quem sou eu? Isso. De onde Para onde eu vou? Coisas que parecem até no campo da anedota e elas são boas. Sim, mas qual é o profundas. sentido da vida? Por que faço o que faço? E essas questões, E é coisa elas de 20 anos para cá, claro, você acha? para cá. Quando a gente teve aquilo que é o mundo digital, né, numa Está extrema... diretamente ligado, Sim, você claro, acha? porque a gente tem hoje a possibilidade de ficar absolutamente conectado e solitário. Nessa hora, não é que o mundo digital por si produz isso, mas ele permitiu que a gente fizesse algumas indagações. Né? A filosofia ela é a introdução da suspeita. Será que eu estou fazendo a coisa Exatamente. certa? Quando você sai por aí com um grande ponto de interrogação, né, em todas as ideias, todas as frases. A filosofia sozinha não tem esse poder, mas ela voltou à tona, né, nos últimos 20 anos e ela se tornou até uma parte da moda, né, em relação a isso, porque ganhou um certo charme. Grupos que estudam filosofia, autores. Sim, e depois textos. Nunca eu tive tantos leitores, tantos. Você imaginar, antes do mundo digital, eu tinha 7 livros publicados. Hoje eu tenho 30. Esses 30 livros que eu tenho, nunca eles tiveram uma divulgação tão forte em plataforma papel. Em papel? Plataforma papel do que no mundo digital. Quanto mais o mundo digital avança, mais a plataforma papel ela se eleva, né, dentro da atividade de leitura. Como a filosofia pode ajudar a gente no dia a dia? A filosofia, ela tem a possibilidade, não obrigatoriamente sozinha, mas ela tem a possibilidade de fazer com que eu cumpra algo que é antigo, que era quando você ia atravessar uma linha de trem, estava dizendo assim: pare, olhe, escute. Por isso a filosofia ela chama a nossa atenção para algo, Joyce, que é a necessidade de nós trazermos de novo um pouco do espanto para o nosso dia a dia. Está faltando espanto. Sim. Tudo é meio óbvio, tudo é normal. Né? Você começa a olhar a derrocada das estruturas de relações, né? A ausência de afeto na convivência, o uso absolutamente leviano da palavra amigo. Né? Qual é o filósofo que fala melhor sobre afeto, sobre amizade e sobre essas relações humanas fortes? Se nós olharmos no passado, Aristóteles, sem dúvida, no século IV a.C., vai trabalhar essa temática. Ele tem, inclusive, uma frase clássica em que ele diz que a amizade são 2 corpos com uma só alma. Mas o pensador que melhor trabalhou isso, que já faleceu, foi o Roland Barthes. Roland Barthes. Claro que tem um clássico texto que se tornou peça de teatro um dia, que é Fragmentos de um Discurso Amoroso. Mas todo mundo tem que ler esse livro, hein? E ele dizia algo ali, Joyce, que eu tenho uma crença forte naquilo. Ele dizia que você não ama alguém, você ama o amor. Enquanto alguém é capaz de guardar para você o amor que você ama, você continua com aquela pessoa. Quando ela descuida daquilo que você ama, que é o amor, isto é, ela deixa de proteger, você vai embora. Aquilo que um dia escreveu o Saint-Exupéry, num estupendo texto, que é o Pequeno Príncipe, tão, às vezes, tripudiado no dia a dia, né, por ser leitura de Miss. Sofreu, como chama, harassment, como chama, assédio moral. Exatamente. Não pode ler o Pequeno Príncipe. Falando de amor, tem um filósofo que você começou a citar também, que é um filósofo moderno, o Alain de Botton. O livro dele, que começou a fazer, quer dizer, ele começou a fazer sucesso, assim, no mundo da literatura, com um livro também que falava de amor, que era Ensaios de Amor. Por que os filósofos são tão ligados em amor? Porque a ideia de amor, né, se você utilizá-la dentro daquilo que é a tradição clássica grega, você vai trabalhar o amor de 2 modos. O amor que é aquele sensual, da ligação, que é eros, o amor erótico, e o amor fraterno da convivência humana, que é ágape.
você tem por várias pessoas na vida um amor agápico, que é o amor fraterno, que é o amor da amizade, que é o amor da convivência. E por outras pessoas, eventualmente, você tem um amor erótico. Essas duas são energias de movimento da vida, né? Tanto a fraternidade, entendida aí como ágape, como a possibilidade, né, da eroticidade, que não necessariamente é sexual, mas é sempre sensual, né? Porque o erótico é aquilo que é sensual, aquilo que move em mim o prazer, que move a capacidade, né, de fruição da vida. Você obtém sensualidade, inclusive quando toma um gole de água com gosto. Existe uma sensualidade nisso. Pois bem, se a gente observa aquilo que se faz, né, na relação de reflexão sobre o amor, é porque esse é um tema que nos captura, que nos cativa, né, como Nos eu dizia. move. Claro, ele nos move, porque ele é, e agora você usou uma expressão ótima, ele nos move, ele é uma emoção. Emovere, em latim, significa aquilo que mexe comigo. Emocionante. Uma emoção é o que mexe comigo. O que mexe contigo? Se você observa, a emoção é aquilo que faz com que você não fique parado naquele movimento, né? E em alguns momentos até se imaginaria que o amor é a energia vital, né, mais forte. O que a ciência, ainda bem, não sabe é o que é o amor. Porque tudo que é gostoso é aquilo que a gente ainda não sabe. Mário Sérgio, quem são os filósofos do século XXI, se é que ainda já temos, ou do século XX ainda, que a gente deve ler com muita atenção e que são pensadores que captaram bem o espírito da modernidade? Uma das coisas mais gostosas na filosofia é que ela não tem uma idade que se perde. Exemplo, há uma diferença entre ser antigo e ser velho. A obra de Platão é antiga, não é velha. O pensamento de Descartes é antigo, não é velho. A discussão feita por Immanuel Kant, ela é antiga, não é velha. Por isso, em filosofia se usa um termo que é o clássico. Tá. O clássico é aquilo que não perdeu vitalidade. Alguém que queira ler filosofia hoje tem que ler sempre Primeiros aquilo clássicos. também que já foi. Mas não deve deixar de ler, especialmente nos tempos atuais, fora do Brasil, um pensador francês estupendo chamado Edgar Morin. Edgar Morin, que levantou as teorias sobre a vida como escreve esse complexidade. Morin, M-O-R-I-N. Tá. Edgar Morin, que veio muito ao Brasil. Eu não conhecia. Ele tem muitas atividades aqui. Ele é o principal pensador hoje, que lida, né, com essas reflexões. Nosso país tem algumas mulheres e homens nesse campo, né, que são especiais. Marilena Chauí, por exemplo, né, tem uma produção imensa, especialmente em relação a um grande pensador, né, um homem estupendo, um judeu que viveu naquilo que hoje é a Holanda, que é Baruch Spinoza, Benedito Spinoza, que é um homem que defendia algo que vale demais para agora, que é a ética da alegria. Por isso, esses pensadores, né, têm que ser observados. Tem que tomar nota, porque esses autores que o professor Mário Sérgio Cortella falou aqui, eu tenho certeza, eu pelo menos vou ler, tá? Depois eu vou comentar com vocês. Mário Sérgio, eu gosto de estudar literatura, filosofia, e quando eu pedi para o meu professor me dar Platão, eu achei a coisa mais difícil do mundo. Você sabe que a dificuldade de uma obra está de acordo com a tua familiaridade inicial com aquilo. Um livro que você leu aos 14 Mas era anos... metafísico. Então, eu não claro, sabia. Um livro que você leu aos 14 anos de idade, ao ser relido aos 30... É outro livro. É outro livro porque você é outra pessoa. Claro. Né? Nessa hora, você tem que começar a leitura de Platão por um livro magnífico chamado Fédon. É um diálogo que relata os 30 dias em que Sócrates ficou aguardando a hora da morte dele. Como ele foi condenado ao suicídio, o Sócrates, enquanto não acontece esse momento, ele é visitado pelos amigos. Isso tudo está registrado nesse diálogo Fédon. E é a primeira vez no Ocidente que a filosofia desenvolve a teoria sobre a imortalidade da alma. Aquilo que é a imortalidade da alma e a reencarnação, nós temos que lembrar... Tem na filosofia aí? Sim, claro. Nós temos que lembrar que no Brasil existe o reencarnacionismo de base kardecista. Sim. Esse reencarnacionismo ele é europeu, ele veio dos celtas, né, tem a ver com os druidas, né, tem a ver com as Burmas de Avalon, etc. Mas o reencarnacionismo no campo da filosofia, isto é, a migração de almas de um corpo para outro e a imortalidade da alma, a primeira vez que isso é teorizado, aparece num diálogo de Platão chamado Fédon. Talvez teu professor tenha te colocado,
né, por uma porta que estava ainda muito fechada. Era o banquete, eu acho. Então, o banquete é estupendo. Sabe como é que é a palavra banquete, né, em grego? O nome do livro original é simpósium. Porque simpósio em grego tem até uma expressão, a tradução banquete, ela nunca foi tão boa para o nosso idioma, porque banquete é uma coisa estrondosa, com muita comida. Sim. Simpósio em grego significa sentar para beber junto. Sim, é junto, um prefixo, e pósio é bebida. No fim da tarde, ao final das nossas atividades, antes de voltar para casa. Como é que chama? Happy hour. Em português hoje chama happy hour. Né? Isso em grego antigo era simpósio. Então vamos falar agora um pouco dos filósofos que são mais ligados a sexo, que é o Foucault, né, Bataille. Nós temos vários pensadores do século XX, especialmente Michel Foucault, que já se faleceu, que trabalharam com a temática do sexo, não ligado ao campo da afetividade, mas ao campo da moralidade. Isto é, não como algo relacionado ao mundo do prazer, mas ao mundo da conduta. Há uma série de obras do Foucault na qual o tema do sexo entrou como sendo aquele que normatiza, né, faz as regras da convivência. Foucault tem um livro magnífico sobre a história da sexualidade, em que ele vai tratar, por exemplo, do tema daquilo que hoje a gente chama de relações homoafetivas, né, da homossexualidade masculina ou feminina na trajetória histórica, né, que é um tema que a filosofia lidou em vários momentos, inclusive porque para um grego antigo era normal, era né? estranho. Não, era estranho que um homem não mantivesse com outro homem uma relação dessa natureza. E numa sociedade que a gente chamaria hoje de machista, na época não, né, em que a mulher era considerada um ser inferior, uma relação entre um homem e uma mulher jamais estaria no campo da igualdade. Como um homem com homem. Teria que ser, né, naquela condição. Você imagina Sócrates, um dos maiores pensadores da história, ele tinha sua esposa chamada Xantipa, mas Sócrates, o pensador, tinha como seu amado um grande general ateniense, né, chamado, aquele que mais marcou, né, parte das vitórias gregas contra Esparta, chamado Alcibíades. Portanto, esse tema da sexualidade e do sexo, ele vem. Foucault vai trabalhá-lo num modo em que se coloca o tema do sexo como sendo um campo de repressão, tal como a escola, tal como o hospício. Quando você falou desses caras na Grécia Antiga, que só era normal o cara que fosse casado com uma mulher e que tivesse um outro amor, amado. Um amado, as mulheres também podiam isso? Não é que era proibido, não era uma questão moral. Porque quando você diz assim, Mas não podia... acontecia muito. Sim, podia, claro. Você podia ter aquela relação, né, de homoafetividade sem nenhuma dificuldade. Mas não, né? tinha, não tem histórico disso, né? Que se você olhar o registro do mundo feminino, ele é muito contemporâneo. Recente. Né? Mulheres não tiveram tanto peso. Tanto que, se você observa, exceto as poetisas da ilha de Lesbos, Sim. exceto aqueles que se dedicaram ao mundo da matemática no século V a.C., não há registro. Nos anos 1970, havia um jornal feminista na França com a melhor inscrição na capa, isso que eu já vi. Infelizmente é atual aquilo. O jornal começava com uma inscrição que era assim: quando uma mulher vai andando na rua, as pessoas dizem, lá vai uma mulher sozinha. Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão três mulheres sozinhas. A pergunta no jornal era, quantas mulheres juntas serão necessárias para que não se diga que estão sozinhas? Ora, o sexo nunca foi um tema ligado ao campo da moralidade na filosofia antiga. Ele é um tema ligado à moralidade a partir do Renascimento. Né? O mundo do Renascimento é um mundo em que a concepção moral na política, né, na vida da família, ela é muito marcada. Mário Sérgio, como você faz para descansar a cabeça, por exemplo, porque você é um pensador, você tem uma bagagem cultural grande, e para limpar a cabeça, você assiste alguma besteira? Né, de maneira geral, né, assisto muita besteira, né, eu estou numa sociedade. Aliás, eu as digo em grande parte do tempo, uma parte do tempo as escrevo, né? Mas eu faço para repousar a mente, o que mais serena a minha cabeça é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Qual é a sua especialidade? E eu gosto muito de fazer carnes. Eu sou do interior, eu faço carnes e gosto de fazê-lo. E o churrasco, por exemplo, né, ele exige uma paciência. Sim, como um jogo de golfe, né? Isso. Você fica lá... Né, por exemplo, eu gosto de iniciar, se eu vou fazer num domingo para filhos, netos, amigos, né, eu vou juntando as coisas logo cedo. Aí eu começo a cozinhar às 8 da manhã. É uma coisa zen, Quando né? é 10 horas, Zen eu budista. abro uma garrafa de vinho. E eu gosto de ficar quieto nesse momento. Né, e gosto de fazê-lo. E gosto daquela ordenação, aquela cosmética, né, que a cozinha traz.
E aquilo vai permitindo que eu vá, inclusive, repousando. Eu coloco uma música, eu gosto muito de música minimalista e tal. Coloco um pouco de Philip Glass. Philip Glass, né? John Cage. Isso, exatamente, Stevie Reich, tudo aquilo que movimenta um pouco isso e aí a minha cabeça vai repousando. Mas quando eu quero esvaziá-la de vez, eu ouço um pouco de pop rock. Por exemplo, eu ponho Lady Gaga, né? E aí a cabeça ela fica absolutamente vazia. Não, é uma delícia. É Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Né? Aquilo vai ficando na cabeça e aí eu vou esvaziando, e eu posso começar outra vez. Muito obrigada, Mário Sérgio. Eu acho que foi super esclarecedor abrir a cabeça da gente que está aqui e dos nossos internautas para um assunto tão interessante. Valeu, super. Que delícia. Obrigado. Bom, hein?